Pouquinho sobre o Lucas Moura, hein? Lucas Moura revela e dá uma entrevista aí falando que retorna somente em julho após o Mundial de Clubes para o time aí, retorna para os gramados para jogar. Então assim, essa lesão que ele teve lá em março, dia 10 de março, né, contra o Palmeiras, foi uma lesão até que séria, né? Porque ele vai ficar até julho, aí tentou retornar agora nesses últimos jogos aí, retornou contra o Fortaleza, jogou um pouco, depois jogou contra o Alianza Lima, e depois sentiu novamente aí essa lesão no joelho e vai ter que ficar afastado aí até julho, até o retorno do Campeonato Brasileiro, beleza? Então, ele deu uma entrevista aí e disse o seguinte, ó: é difícil cravar um prazo, não foi uma lesão grave, porém não é tão simples. Mas muito provavelmente eu volte a jogar somente depois da parada do Mundial, só em julho, porque tenho que fazer de tudo para voltar bem, voltar equilibrado, sem dor, para ajudar o São Paulo. É difícil não poder estar em campo ajudando meus companheiros, mas faz parte do futebol, né? Declarou aí o Lucas. E ele continua também falando o seguinte, ó: achei que a dor ia diminuir com o tempo, o que infelizmente não aconteceu. Percebi que estava afetando a minha performance. Não conseguia jogar como eu estava acostumado, não conseguia colocar o estilo de jogo que estou acostumado. Teve um agravante ainda no jogo contra o Alianza, no Peru, em que eu caí e bati novamente o mesmo joelho. Os exames mostram que teve uma piora e tomei essa decisão de parar. Conversei com a comissão técnica, com o departamento médico. Eu pedi para poder parar e cuidar direito desse joelho, porque não estava conseguindo performar como estou acostumado e não ia conseguir ajudar o São Paulo como eu gostaria, além de poder estar piorando a situação do meu joelho. Foi uma difícil decisão, é muito ruim ficar de fora. Posso garantir que não tem ninguém mais chateado do que eu, mas infelizmente é uma coisa que faz parte da vida de um atleta, faz parte do futebol, declarou aí o camisa 7 do São Paulo. Infelizmente, né, um jogador que faz muita falta mesmo, cara muito bom, mas tem que realmente parar e tratar essa lesão para voltar 100%. E falando sobre o Alan Franco, né? Por que até agora não saiu essa renovação? Tá difícil, né, de sair essa renovação de contrato com o zagueiro que gosta do São Paulo, que quer continuar no São Paulo, mas ainda não assinou o contrato. Beleza? Saiu uma notícia aí, até revelada pelo jornalista André Hernan, que é o seguinte, ó: dívida com o agente do Alan Franco atrapalha essa renovação com o São Paulo. Então tem uma dívida aí que o próprio André Hernan revelou, que é o seguinte, que ela está travada porque, segundo ele, os valores antigos não pagos precisam ser resolvidos para avançar no negócio, que tem bom termo em relação a tempo de contrato e em relação a valores salariais. Então assim, está tudo acertado, tempo de contrato, salário, mas o São Paulo deve ainda luvas para o empresário e o agente aí do Alan Franco de quando ele chegou no São Paulo, tá? E assim, o empresário só vai assinar se o São Paulo pagar o que deve e também já pagar pelo menos uma parte à vista aí desse novo contrato, né? Essas luvas desse novo contrato. Então esse é o entrave aí da renovação de Alan Franco com o nosso São Paulo. Então São Paulo vem numa fase muito ruim aí em questão financeira, né? Então acaba sofrendo um pouco aí no mercado, até para contratar jogadores e para renovar com os próprios jogadores, tá? Então esse é o entrave. Vamos torcer para que dê tudo certo aí com essas premiações que o São Paulo vem ganhando por avançar pela Copa Libertadores, que consiga já pagar aí o que deve para o agente e faz a renovação de contrato. E voltou o assunto aí, Thiago Mendes, né? Isso aí tá uma novela sem fim. Thiago Mendes de volta ao São Paulo pode acontecer se o clube conseguir vender jogador do elenco, explicou aí Carlos Belmonte ontem em entrevista ao UOL, tá bom? Então, se o São Paulo conseguir vender algum jogador e liberar espaço na folha salarial, vai trazer o Thiago Mendes. Se não conseguir vender ninguém, não tem como trazer o Thiago Mendes, porque não tem condições de pagar salário para nenhum outro jogador nesse momento, tá? Já tá pelo pescoço ali a dívida do São Paulo, e também toda a parte de salário já tá na cota que tem que estar. Não pode assumir nenhum outro jogador aí com um salário, principalmente salário alto, né? Porque Thiago Mendes não quer vir para receber menos do que 1 milhão. E eu acho que é um salário muito alto para o jogador do nível, do calibre de Thiago Mendes, tá? Não é um cara que vai resolver, não é um cara que vai lá e vai fazer gol todo jogo, não. Agora, um salário de 1 milhão para ele é muito alto para um jogador aí de 33 anos.
eu não traria com este salário. Deixaria ele para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá querendo jogador, então que ele vá para lá recebendo esse salário, tá? O diretor aí, o Belmonte, disse que o Thiago Mendes é um jogador que o Tricolor gosta, o Zubeldia gosta muito também, mas o que é a trave nesse momento é a questão salarial, porque o São Paulo vem numa fase muito ruim financeiramente, como eu disse, beleza? Bom, dessa sexta-feira essas eram as notícias. Amanhã tem jogo, hein? No Morumbi, São Paulo e Grêmio. São Paulo precisa de reagir no Campeonato Brasileiro e precisa de uma vitória, hein? Amanhã trago para vocês aí provável escalação, palpite para o jogo e tenho certeza que vamos ganhar sim do Grêmio e começar a subir na tabela do Brasileirão, beleza? É isso aí, galera. Ó, tudo sobre o São Paulo, como eu sempre digo, você encontra nesse canal. Giro de notícias, todas as informações neste canal. Então não deixe de se inscrever, você que não é inscrito no canal, beleza? Um forte abraço, uma boa sexta-feira e até mais, galera.